Boa noite, povo lindo e abençoado de Deus. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e na graça e na paz do Senhor. Amém? Quero deixar uma mensagem breve para vocês hoje, que está em Isaías 53, versículo 5, que diz o seguinte: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por esse versículo, por esse texto, onde vemos que Deus deu a vida do seu Filho único para nos salvar, para pagar todo o preço do pecado lá naquela cruz, que foi um preço altíssimo a se pagar. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Jesus, porque Tu pagou o preço pelas nossas vidas, ó Pai. E eu queria deixar também para os irmãos o Salmo 12, versículo 6, que diz que as promessas do Senhor merecem confiança, que elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Amém? Então nós sabemos que Cristo ressuscitou e Ele vive, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive até hoje, nos nossos corações, nas nossas vidas. Amém, pessoal? Então que a gente possa ter a confiança verdadeira em Jesus, que a gente possa estar nesse tempo em casa, com as nossas famílias, buscando Ele, buscando essa comunhão, essa intimidade, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos e glorificar e adorar o nome de Jesus, porque Ele pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Então, que nós realmente estejamos colocando a nossa confiança nele, depositando tudo nele, porque nós sabemos que Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te agradecer, ó Pai, por esse domingo, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje, ó Pai, é o melhor dia das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo preço que foi pago, ó Pai, naquela cruz, ó Deus. Um preço de morte, ó Pai, um preço alto, ó Deus, pela vida de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque, ó Pai, nós estamos aqui hoje, ó Pai, por causa do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, e sem Ele nós não somos nada, ó Deus. Te peço que Tu abençoe, ó Pai, o louvor, a palavra, ó Pai, e esse culto, ó Deus, e visita, ó Pai, cada um, ó Pai, na sua casa, Deus, nos abraça, ó Pai, nos ensina, ó Pai, e nos alimenta, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou e Ele vive até hoje, irmãos, para a gente ter paz, alegria e união e a vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver.
chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para Ele derramar. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso culto dominical. Que a paz, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre os nossos corações. Nós vamos orar e vamos fazer a leitura bíblica para depois meditarmos e encher os nossos corações com a graça de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos pela oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de nós, ó Deus amado, estarmos reunidos através da internet para, ó Deus amado, prestarmos culto a Ti, como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito que habita sobre os nossos corações possa se revelar em nós e nos encher dele mesmo, o Espírito Santo, para que possamos servir ao Senhor em alegria de vida, em novidade de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós escolhemos para a meditação desta noite é em Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, onde diz as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que até senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esta palavra, escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele se dirigiu à igreja de Éfeso. No entanto, essa palavra serviu a todas as igrejas e até o presente momento, e vai até o fim com a volta de Cristo, servindo a igreja do Senhor. Nós queremos falar para vocês
hoje sobre a maturidade cristã. O apóstolo Paulo começa falando sobre santificação. Ele fala sobre modo digno da vocação em que fostes chamados. Ou seja, ele está dizendo que nós somos um povo diferente, um povo chamado pelo Espírito Santo para viver debaixo da graça de Cristo em santidade de vida. Então ele está ali no versículo 1 levantando essa questão de que o cristão, o crente em Cristo Jesus, é diferente dos demais do mundo. Ele precisa viver de modo digno, de modo correto, de modo honesto. O apóstolo Paulo também nos diz que Deus, Ele nos deu da sua graça, e Ele chama a atenção para nós vivermos em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Em seguida, ele vai falando sobre a unidade do Espírito, dizendo que há uma só fé, um só batismo. Na verdade, ele está falando sobre a igreja unida, a igreja buscando sempre ao Senhor, porque há um só Deus. Ele também diz na sua carta à igreja de Éfeso que Jesus, ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Talvez aqui não esteja falando tão somente sobre os dons do Espírito que aparecem em Coríntios, mas está falando sobre todas as dádivas de Deus, o aparelhamento da igreja, para que a igreja faça a sua obra, para que a igreja leve o Evangelho, para que a igreja viva o Evangelho. E ele informa que Deus, através do seu Espírito, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não está aqui querendo dizer que existe hierarquia. Na igreja do Senhor, não existe hierarquia. Existe uma forma de a igreja exercer a sua função da pregação e da vivência do Evangelho. Então, não está dizendo que o apóstolo é maior do que o profeta, maior que o evangelista, maior que pastores ou mestres. Está dizendo que Deus deu ferramentas à igreja para que a igreja possa servi-lo na unção e no poder do Espírito Santo, visando o aperfeiçoamento dos santos e chegando à unidade da fé. Amados, maturidade é o desejo de Deus para os nossos corações. Há um outro texto bíblico em que Jesus afirmou, dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagem, encontrará alimento. Então nós verificamos que a vida cristã, a fé cristã, ela não é apenas arrepender-se dos pecados e ter a fé em Jesus Cristo. E o crente, a pessoa pode dizer: estou salvo porque eu creio. Não é somente isto. Há uma proposta além da porta para que você possa caminhar,
e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deixar de ser menino, como fala no texto, e andar agora como homem maduro, homem que recebe de Deus o poder do Espírito Santo e vive no poder do Espírito Santo. Então, não é a respeito de hierarquia, mas sim a respeito de maturidade na fé. São os instrumentos que Deus usa para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E Ele nos dá uma medida, nos dá um tamanho de crescimento. E esse tamanho de crescimento chama-se Jesus Cristo. Para nós chegarmos à medida da estatura de Cristo. Ele é o parâmetro para o nosso crescimento. O parâmetro para crescermos não é o pastor, não é o presbítero, nem o diácono, nem ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos para a palavra, descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi e é perfeito. Não há mácula, não há erro nenhum. Por isso nós declaramos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. E por isso nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus. Portanto, a medida é a estatura de Cristo. Nem a mais e nem a menos. Por isso nós precisamos não só arrependermos dos nossos pecados e depois termos a fé em Jesus Cristo, mas aceitarmos a proposta de Deus de que nós devemos crescer à medida de Cristo. E ele ainda completa dizendo que para que nós não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas ele diz que a igreja deve estar ajustada, consolidada para o aumento e edificação em amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso nós entregamos tudo nas mãos de Deus e confiamos e desejamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o parâmetro para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Se compara ao grito que foi dado, está consumado. Lá na cruz, meu passado, minhas dores
sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive Reina, para sempre. vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive Reina, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.
Portanto, se nós temos que louvar ao Senhor, louvemos pela salvação oferecida gratuitamente a nós,